Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula do nosso curso de MATLAB. Nessa quarta aula nós vamos começar um ponto que é extremamente importante, que é a parte de programação sobre o MATLAB. O MATLAB oferece uma linguagem de programação que nos permite fazer os mais variados cálculos, né? E automatizar vários processos que acontecem dentro do MATLAB. Claro, além disso, os cálculos que nós fazemos naturalmente, nós podemos utilizar essa linguagem de programação para conseguir coisas mais avançadas, como fazer funções que calculem derivada, fazer integração numérica, fazer todo tipo de método numérico e outras coisas, como implementar filtros digitais. A gente pode implementar uma transformada discreta de Fourier ou outro algoritmo qualquer que a gente conheça e queira fazer no MATLAB. Também dá para a gente automatizar a geração de gráficos, automatizar a leitura de arquivos de entrada e exportação dos arquivos de saída, exportação de gráficos também. Tudo isso é possível fazer através da linguagem de programação. Então, esse ponto talvez seja o mais importante que o MATLAB oferece e talvez por isso ele seja uma ferramenta tão poderosa. Na minha opinião, é exatamente essa capacidade de desenvolver programas que permite, que dá ao MATLAB esse poder, esse poder e esse reconhecimento que ele tem no mercado. Então, o que nós já vimos até agora é que o MATLAB tem os scripts, que nós temos usado, que são comandos escritos em arquivo, e aí ele executa sequencialmente esses arquivos. E nós temos também a possibilidade de escrever funções que nós ainda não vimos, tá? E essas funções vão dar um poder extra ao MATLAB por conta das características de funcionamento das funções, tá? Então, vamos começar fazendo um arquivo. A gente pode criar um arquivo digitando edit. Aí eu venho aqui a aula 04, por exemplo, é o nome que eu vou dar, .m. E aí ele vai perguntar se quer que eu crie, eu vou dar OK, vou criar, tá? E aqui eu vou digitar o conteúdo que eu quero para esta aula. Eu vou começar fazendo um exemplo bem simples. Eu acho, se duvidar, eu estou até me repetindo, mas é importante que ele seja simples para a gente poder ir acompanhando. Quando chegar nas funções, a gente vai retrabalhar esse exemplo para ver como é que a função, quando a gente encapsula o exemplo que eu vou passar aqui numa função, fica uma coisa mais organizada e mais poderosa. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer um algoritmo para resolver uma equação de segundo grau, tá? Nós já vimos isso, se não me engano, na segunda aula, mas a gente na segunda ou na terceira aula, e a gente revê isso aqui porque agora a gente vai estar usando dentro do eu vou querer aproveitar para usar para funções, e a gente vai escrever aqui dentro do arquivo e vai ser uma questão já um pouco diferente. Então vamos lá. Então, equação do segundo grau, se a gente, lembrando a linha de comentário, escrevo com percentual. Então a equação do segundo grau é aquela uma função. Primeiro vamos fazer a função quadrática, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma função quadrática, e quando eu quero achar a raiz, o zero dessa função quadrática, eu vou ter que o meu polinômio quadrático generalizado é igual a zero. Então esta é a equação do segundo grau que a gente deseja resolver, e que, deixa eu colocar aqui até aqui, raízes, tá? Raízes, e aqui vamos colocar função quadrática. Pronto. Então aqui está fácil, está colocado, só para a gente lembrar. E a solução dessa equação quadrática, as raízes da função quadrática, são obtidas através da fórmula de Bhaskara, Então eu tenho x igual, vamos colocar aqui também como comentário, solução para a gente também relembrar, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac
isto tudo sobre 2A. Ok, então essa é a solução da minha equação do segundo grau, tá? As raízes que eu vou encontrar. Claro que eu não vou programar dessa maneira, eu não posso escrever assim mais ou menos, eu tenho que colocar explicitamente a multiplicação, eu não posso colocar simplesmente 4AC ou 2A. Aqui tem aquela questão da exponenciação de matrizes, eu não posso também fazer dessa forma, porque quando eu faço b ao quadrado, b sendo uma matriz, ele vai tentar fazer b vezes b, um produto matricial, e não vai dar certo, claro, porque b vai ter, normalmente, ou será um valor único, né? No nosso caso até vai dar certo, porque o b normalmente será um valor, um escalar, né? Um número, uma matriz 1 por 1, e aí eu vou poder fazer diretamente o b ao quadrado. Mas, no geral, eu vou querer fazer elemento a elemento, para elevar cada elemento do array ao quadrado, e eu posso, então, preciso colocar o pontinho aqui. Tá? Na verdade, eu poderia fazer uma solução da equação do segundo grau que resolvesse n equações ao mesmo tempo. Eu passando um array com n parâmetros A, n parâmetros B e n parâmetros C, e ele vai me retornar n resultados x1 e n resultados x2, o primeiro x1 correspondente ao primeiro x2 e assim por diante. Nada é impossível, basta que a gente escreva o script que faça exatamente dessa maneira, mas não é o que a gente vai fazer. Vamos resolver simplesmente isso aqui e vamos ver no que a gente consegue avançar. Então, x1, eu sei que a equação quadrática tem duas soluções, x1 igual a menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, e eu tenho que colocar vezes a vezes c sobre 2a. Vamos lá, colocando tudo explícito, tudo entre parênteses, ok. Então esse é x1 e esse é x2. Isso aqui vai resolver o nosso problema, né? Isso aqui é um menos aqui, tá? Isso aqui resolveria o nosso problema. É claro que primeiro eu preciso definir o meu a igual a um valor, o b igual a um outro valor e o c igual a um outro valor, né? Vamos supor que eu queira, deixa eu bolar aqui uma equação rapidinho. Vamos supor que eu queira 3,2. Então, x ao quadrado menos sx mais p. Então, 3,2 é a igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6. Então, se eu resolver essa equação para esses parâmetros, eu vou encontrar duas raízes, uma igual a 3 e outra igual a 2. A gente pode até ver, a gente pode resolver isso aqui agora. Eu vou tirar o ponto e vírgula, que ele vai mostrar lá no prompt de comando, né, aqui, ele vai me mostrar aqui as soluções para x1 e x2, dados esses valores de A, B e C. Eu vou executar, vou dar um F5, ele me pergunta se quer salvar, save, e ele já executa e dá o resultado 3, x1 igual a 3, x2 igual a 2, conforme já estávamos esperando. A gente bolou a equação para que ocorresse exatamente dessa forma. Repara o seguinte, quando a gente executa, ele coloca as variáveis A, B e C aqui no workspace e também coloca o x1 e o x2. Olha que diferença se a gente, por exemplo, chama o seno de, sei lá, o seno de π, tá? Ele vai dar um valor que, esse valor deveria dar zero. Na realidade ele é um zero. Repara que é elevado a menos 0,16, é porque ele trabalha com números de ponto flutuante e nunca é exatamente um valor. Mas isso aqui a gente pode considerar zero, tá? Então o seno de π, ele será zero, tá? Se eu quiser o seno de, vamos controlar o seno de π sobre 2, vai dar o número 1, tá? Mas repara o seguinte, ele não criou nenhum valor π sobre 2, ele criou o valor ans, que é a resposta, né, do último comando. Tudo bem, isso é padrão do MATLAB, mas ele não colocou mais nada no meu ambiente, né?
Isso é o comportamento desejado. Se a gente gostaria de fazer, por exemplo, né, como é a fórmula de Bhaskara, BASC, e aí eu passo o meu A, B, C, e com isso eu resolveria a equação. Nós já vamos ver isso. Isso se resolve com as funções. Tá? Então aqui a gente consegue escrever o script digitando edit, a gente executa ele através, eu executei uma vez através do F5, eu executei de novo, ó, utilizando o F5, e a gente pode também executar, e aqui é que está o grande barato, é que a gente pode executar o script chamando ele diretamente aqui, aula 04. Então olha só, chamando ele aqui aula 04, que eu digitei diretamente, ele executa. Tá? Não apenas isso, como eu posso criar um outro arquivo, aula 04b. Então ele já criou. Repara que eu não coloquei o ponto .m, mas ele por padrão colocou o ponto .m para mim no final. E eu posso, dentro do aula 04b, simplesmente fazer assim, aula 04. E eu vou colocar o ponto e vírgula para ele só colocar para fora aquilo que tiver padrão no outro arquivo. Então, save. Então agora eu estou com dois arquivos, sendo que o B, o aula 04b, está chamando o aula 04. O que acontece aqui? Vamos chamar aula 04b. E o que acontece? Ele executa o aula 04b, encontrando o aula 04b encontra o valor aula 04 e aí ele executa o aula 04. Por que isso é legal? Por que isso é interessante? Vamos supor o seguinte, eu não quero colocar esses valores aqui diretamente, eu quero colocar só a solução. Então eu tiro isso daqui e coloco, por exemplo, no aula 04b. E a partir daí eu posso executar diretamente o aula 04b. O resultado é o mesmo. A diferença é, eu agora não posso mais chamar diretamente o aula 04. No caso até posso, mas vamos fazer o seguinte, clear all, limpei o meu workspace, não tem mais variável nenhuma. Se eu chamar o aula 04 agora, dá um erro. Por quê? Porque eu não tenho definido a variável b, nem o a, nem o c. Já se eu chamar o aula 04b, o que acontece? Ele funciona. E por que funciona? Porque antes de chamar o aula 04, que agora chama diretamente esses dois valores, o aula 04b está definindo A, B e C. Então ele define A, B e C e chama aula 04. Aí ele vem para a aula 04, executa essas duas linhas. Lembra, as linhas anteriores são comentário, então eles são para efeito de execução. Essas linhas são ignoradas, então são executadas apenas essas duas linhas, que são as linhas de código. E daí eu tenho as respostas que eu estava esperando. Ok, com isso eu posso, por exemplo, também criar um aula 04c. Edit. E agora eu posso dizer que o meu A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 1. E chamo aula 04. Pronto, salvei. E agora eu chamo aula 04C. O que aconteceu? Duas coisas. A primeira coisa é, ele redefiniu A, B e C de acordo com o que eu defini no aula 04C. E como eu estou sem ponto e vírgula, ele já me colocou na tela, olha só. O A que eu defini A igual a 1, B menos 2 e C igual a 1. E também, aí, logo em seguida, chamou o aula 04. Ele, quer dizer, ele começou executando aqui e veio para esse outro arquivo, esse outro código, e aí executou as linhas que nós já conhecemos. E aí, calculou com os novos valores. Então, com isso, eu já comecei a criar algo mais interessante. Eu já comecei a poder dizer o seguinte, eu posso definir diferentes valores para o mesmo código, né? Diferentes valores de entrada para o mesmo código. Então, se eu digito aula 04b, ele me retorna o 3 e o 2, e o aula 04c, ele me retorna 1 e 1. Tá bom.
já começou a melhorar, mas ainda não está perfeito. Os scripts, gente, são para a gente criar o ponto de entrada do nosso programa. A gente cria o ponto de entrada do nosso programa ou tarefas repetitivas que a gente quer chamar simples e que não exigem parametrização. Sempre que exigir parametrização, nós vamos querer escrever uma função. Então, as funções é que a gente vai querer trabalhar mais fortemente a partir de agora, porque elas é que vão nos dar toda a capacidade de não sujar o nosso workspace, né, as variáveis que estão sendo criadas globalmente. Da mesma maneira, a maneira de implementar e a maneira de chamar vão facilitar o nosso trabalho. Então, o que acontece? Um último ponto antes da gente entrar em função, que eu vou repetir isso, não vai custar, vocês vão ver que vai valer a pena a gente ter isso bem claro na nossa cabeça. Tá? Os scripts, quando a gente executa, eles têm um workspace sempre da função ou do ambiente que chamou o script. Então, se eu estou aqui no meu prompt de comando, então as variáveis de onde o script lê e para onde o script salva as variáveis dele são o mesmo lugar, é o mesmo escopo, é o mesmo workspace do chamador. Quem é o chamador? O chamador, no caso, é aqui, ó, aula 04C. Então, essa tela aqui, esse prompt de comando, é o chamador de aula 04C. Aula 04C, por sua vez, será o chamador de aula 04. E aula 04 é chamado por todo mundo no fim das contas. Então o que acontece? As variáveis que estão aqui, x1, x2, b, a e c, essas variáveis de aula 04, elas são definidas, elas são lidas, elas são escritas no ambiente de aula 04C. Esse ambiente de aula 04C, por sua vez, ele é definido no chamador dele. Quer dizer, ele é definido no prompt de comando, que é o caso que é onde a gente chamou. Isso vai ser importante pelo seguinte: as funções não trabalham assim. As funções têm o que a gente chama de ambiente local, em que tudo que está no corpo de uma função é local à função e o mundo externo não conhece. E isso é o que dá a vantagem de trabalhar com funções. Então, vamos começar a escrever uma função simples. A função é igual, tá? É da mesma maneira que a gente trabalha com scripts, a gente trabalha com função, só a sintaxe que é diferente. Edit. Alguns pequenos detalhes no início do arquivo que são diferentes. Eu quero a fórmula de Bhaskara, então Bask. E vamos lá. Vamos criar. Tá. E a primeira diferença é o seguinte. A primeira diferença é que toda função começa com function. E aí eu vou te dizer que eu vou retornar, eu vou ter a seguinte forma, né, de declarar a minha função. Eu vou dizer quais são meus parâmetros de saída entre colchetes, no caso são x1 e x2, e isso é igual a o nome da minha função, que é igual ao nome do arquivo, bask, e os meus parâmetros de entrada, a, b, c. E toda a função termina com end. No caso do MATLAB, não é necessário colocar esse último end aqui. Se não tiver, ele não dá erro. Mas eu gosto de colocar para ele ter sempre o início e o fim. É mais questão visual mesmo. E aí tá. Bom, no momento em que eu criei essa função, tudo que está aqui dentro é local à função. Significa o seguinte: no momento em que eu disser que x1 é igual, vamos copiar do outro arquivo, no momento em que eu disser isto aqui, que x1 igual a menos b ao quadrado, menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. O que está acontecendo é que x1 não vai aparecer aqui no meu workspace, ele vai ficar restrito à parte interna da função. E claro, ele vai ter, como eu estou já definindo x1 aqui, ele vai aparecer também como variável externa, como variável de saída.
Ok, também vou colocar o x2 aqui. Também vou colocar o x2. Então eu já defini, isso aqui é suficiente para a minha função funcionar. A grande questão é, vamos começar a trabalhar um pouquinho melhor a programação, porque a gente está repetindo o código, tá vendo? Isso aqui está repetido num lugar e no outro. Então o que nós vamos começar a fazer? Vamos começar a trabalhar técnicas de programação para a gente poupar nosso tempo e diminuir a nossa capacidade de fazer erro, que é imensa. É difícil, programar é difícil, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Programação é difícil. Então, quanto mais a gente faça, se utilize de recursos para diminuir a nossa possibilidade de errar, é melhor. Então, essa quantidade que está aqui dentro, b ao quadrado menos 4ac, nós conhecemos como delta. É o discriminante que é chamado de delta, e nós vamos já começar a utilizá-lo tal como ele é definido. E raiz de quadrada de delta, vou chamar de S delta, igual SQRT de delta. Então, repara só, eu não preciso mais disso aqui, basta eu colocar S delta. Nem aqui, nem aqui. Então aqui eu também posso substituir. Isso já está... Eu poderia até melhorar um pouco mais, eu já poderia até fazer algumas condicionais aqui, mas eu não vou começar a entrar no mérito porque a gente não colocou ainda a questão da programação condicional, da programação estruturada. Então eu vou por enquanto deixar desta maneira, mas a gente poderia até melhorar um pouquinho mais, porque se você reparar ainda temos aqui, ó, isso aqui ainda está repetido, né, o menos B, o sobre 2A, sobre 2A, dá ainda para a gente melhorar um pouco mais isso aqui, mas a gente ainda não entrou na programação estruturada, nas possibilidades de seleção, né, de fazer um if no código. Então vamos deixar assim por enquanto. Vamos salvar o arquivo basic.m, tá? E agora o que vai acontecer? Eu quero que vocês reparem na diferença. Eu vou limpar o workspace novamente e vamos executar a mesma equação. Nós vamos resolver que está aqui no exemplo B, no aula 04B, em que A igual a 1, B menos 5, C igual a 6. Nós queremos ter como resposta x1 igual a 3, x2 igual a 2. Como é que a gente executa isso agora? Basic da mesma maneira. Lembra que o script a gente digita o nome dele na linha de comando, ou digita o nome dele no arquivo onde a gente quer resolver, e ele vai ser executado. A diferença da função é que agora a gente tem que passar os parâmetros de entrada que foram definidos aqui. A gente tem que dizer, esse aqui é o que a gente chama de parâmetros formais, né? Em teoria lá de algoritmo, a gente chama aqui de parâmetros formais, e quando nós estamos resolvendo, nós chamamos de parâmetros atuais, quer dizer, que é o que de fato nós queremos colocar, que é o 1, o menos 5 e o 6. E o que acontece? ANS igual a 3. Por quê? Porque ele está retornando apenas a primeira parte. Lembra que a gente definiu a resposta assim, x1, x2. Então o que acontece? Repara que no workspace não apareceu nem A, nem B, nem C, nem x1, nem x2. Apareceu apenas o ANS. O que aconteceu? Que ele executou o BASIC, ele retorna os valores, porém o ANS ele pega apenas um valor, e no caso o primeiro valor da resposta. Se eu quero os dois valores, eu tenho que colocar isso explicitamente. Então eu vou colocar aqui novamente o meu resultado. Para a gente não confundir, eu vou colocar aqui S1 e S2, só para dizer que a gente pode usar qualquer letra, não precisa ser x1, x2. E no momento em que eu executo, olha o que acontece. Eu agora defini que é S1 igual a 3 e S2 igual a 2. Então eu consegui resolver da mesma maneira um problema, só que agora toda a informação para resolver o problema está concentrada nessa linha. Eu não preciso mais fazer como eu fiz antes,
de definir as minhas variáveis fora e chamar um outro script que executa ele, contando que exista alguma coisa no workspace, né? Se você lembrar, quando a gente tenta executar aqui aula 04, ele vai dar um erro, né? Porque não tem A, B e C definido. No caso, quando eu chamo BASIC, eu não conseguirei chamar ele com nada. Ele vai dizer que tem parâmetros não definidos, que eu não passei aqui. Ele vai me reclamar e eu tenho que colocar os parâmetros que eu desejo. Agora o outro exemplo que a gente colocou, 1 menos 2 e 1. Vamos colocar aqui, posso usar o x1 e x2 agora. Eu usei S1 e S2 só para a gente ver que pode usar outras letras também. Repara, eu coloquei ponto e vírgula, ele não me retornou a resposta visual, mas ele me carregou no workspace, ele carregou as duas variáveis criadas no workspace. Com isso, a gente praticamente já pisou com bastante firmeza nesse campo das funções. A gente já tem a capacidade de usar uma função. A função, ela da mesma maneira que um script, ela pode ser chamada de dentro de um arquivo, tá? Então assim, se eu aqui poderia estar fazendo, né, agora que eu já criei, né, a minha função BASIC, e como a aula 04 conhece BASIC, então em vez de eu chamar dessa maneira aqui, eu posso roubar. Eu posso dizer que, já que eu tenho isso conhecido, sem mudar o comportamento externo, quem não conhece como a aula 04 está escrito e simplesmente chama no próprio de comando, não vai notar a diferença. Mas para mim, eu acabei de economizar duas linhas. Então eu chamo BASIC A, B, C. E se eu agora chamar aula 04C, o que acontece? Eu defini x1, é porque está o mesmo valor, mas olha só, repara que o A, B e C apareceram no meu prompt de comando, porque a aula 04C define eles aqui, e aqui no aula 04 eu estou executando o BASIC. No caso, ele vai me retornar, ele está retornando que x1 e x2 são iguais a 1. Se eu executar agora a aula 04B, a gente vai notar a diferença, que x1 igual a 3, x2 igual a 2. E o que está acontecendo? Eu espero que esteja todo mundo entendendo, é importante que entenda isso. Eu estou fazendo questão de fazer um exemplo um pouco mais completo para a gente poder perceber as implicações de utilizar os scripts e as funções. Então, o que está acontecendo? Nós estamos chamando a aula 04B, ele define um A, define um B, define um C e chama a aula 04. Quando ele chama a aula 04, o que está acontecendo? Em vez dele executar o código que era para ser executado antes, não, ele chama a função BASIC que nós definimos, né, que nós acabamos de criar, e executa, né, da mesma maneira como executaria essas duas linhas, só que elas estão encapsuladas aqui dentro e já me retornam x1 e x2. E daí eu consigo o meu resultado. Claro que o que a gente faria na prática, né? Na prática, a gente, se precisa criar um script para resolver dessa maneira, a gente não chamaria esse aula 04 aqui, a gente colocaria aqui direto, né? Deixa eu colocar comentado para a gente lembrar que estava assim, mas a gente colocaria aqui direto que x1, x2 é igual a BASIC A, B, C. Ou ainda, como eu sei que essa função resolve uma equação do segundo grau, como eu sei que ela resolve uma equação do segundo grau, eu não precisaria nem definir essas variáveis. Eu poderia manter meu workspace limpo e simplesmente chamar 1, menos 5 e 6. Tirando isso daqui. Então, minha aula 04B simplesmente conteria essa chamada e vamos ver como é que ela se comporta. Então, eu tenho aula 04B que o que acontece? Eu coloquei ponto e vírgula, então ele não está colocando a resposta na tela, mas se eu tiro o ponto e vírgula, ele volta a exibir a resposta na tela. Então, funciona da mesma maneira. Então, eu espero que tenha sido compreendido essa parte. Eu acho que isso
extremamente importante da gente compreender bem. Eu acho que se tiverem dúvidas, vale a pena que postem as dúvidas, vale a pena que coloquem para poder aprimorar. Até numa próxima aula eu tentar correr atrás das dúvidas para poder esclarecer, tá? E eu vou mostrar agora, para finalizar, uma outra função que eu vou montar, só que eu vou mostrar só para a gente entender, não é para a gente se preocupar de escrever assim, mas que o MATLAB também consegue fazer funções recursivamente, tá? No caso, o que é recursividade? É uma função que chama a si própria. E o que é um tipo de função recursiva que a gente está acostumado a ver? É uma função de fatorial, por exemplo. Então aqui no DLS eu já até criei aqui o exemplo, mas eu vou reescrevê-lo com vocês, tá? Então edit fact.m, ele está abrindo a minha função de fatorial. Eu vou apagar, vou deixar só a parte inicial e eu reescrevo ela com vocês aqui. Então o que acontece? Se vocês lembram, o fatorial ele é definido assim, né? Você tem o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Isso pode ser usado para a gente para definir uma função. Não é toda a linguagem de programação que permite fazer isso. Por exemplo, Fortran não permite fazer esse tipo de coisa. Fortran não tem o que a gente chama dos registros de ativação em pilha, né, que permitem que a gente vá empilhando, criando ambientes de execução separados para cada função, e que quando uma função termina de ser executada, ela continua executando na chamadora dela. Né? O Fortran já usa a alocação estática por padrão, e aí a gente não tem essa possibilidade. Mas o MATLAB permite. O MATLAB, C, C++, Java, eles permitem que nós façamos a recursividade. Então vamos definir aqui. Eu vou mostrar um pouco de código condicional que não expliquei ainda, vou explicar na próxima aula. Não se preocupe, é só para ver que dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Então aqui, se eu sei que se, né, o meu x for igual a 1 ou o x for igual a 0, o fatorial de 0 é 1, então eu quero que o meu y seja igual a 1. E caso contrário, eu quero que o y seja igual a x vezes o fatorial de x menos 1. Eu estou trazendo esse exemplo do fatorial porque a gente andou trabalhando algumas coisas que envolviam fatorial no último exemplo da série de Taylor. Então, só para mostrar que a gente não precisaria ficar fazendo aqueles vários fatoriais lá. Então, isso aqui resolve o nosso problema, tá? Vamos tirar aqui essa definição. Não precisamos dela aqui. Tão simples. O fatorial, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Então, a gente está fazendo exatamente isso. N vezes n menos 1 fatorial. E aqui no nosso caso, quando o fatorial for, quando o nosso n, né, ou x que eu estou chamando aqui, quando ele for igual a 1 ou 0, então o fatorial será igual a 1. Perfeito. Isso está salvo. Agora a gente pode aqui chamar fact de fatorial 3. Ele dá 6 conforme a gente esperava. Se for 4, 24, né? 6 vezes 4, 24. Para 5 deve dar 120. Exatamente. Então a gente já viu que a nossa função funciona, a gente tem mais uma função trabalhando. Vamos testar o zero, fatorial de 0. Gente, por que fact? Né? Eu estou falando fatorial, eu coloquei fact, é porque eu tenho mania de escrever as funções em inglês. E em inglês ele é factorial, né, com um C, e aí eu trunquei, coloquei apenas até o T. Bom, pessoal, isso fecha o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? O ponto mais importante que eu acho que a gente tem que lembrar e tem que ser bem lembrado sempre, as variáveis definidas aqui dentro da função,
elas são sempre internas à função. Você repara que no workspace jamais apareceu delta nem sdelta, tá? Nunca apareceu. Então isso é importante lembrar, e é importante lembrar que quando a gente chama um script, o escopo das variáveis que estão no script é o escopo do chamador, tá? Isso a gente vai lembrar de vez em quando. Eu sei que vai ser, para quem não está acostumado com programação, será difícil lembrar isso, se acostumar com algumas ideias, mas isso vai passar a fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora que a gente está vendo a programação em MATLAB. Pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí no Facebook, tá? Que vai ajudar muito a nossa divulgação aqui do nosso canal. Valeu, um abraço, até a próxima.